Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estamos agora no nosso 20º episódio. Estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Já é uma jornada razoavelmente longa para a gente. E hoje, mais uma vez, estou aqui com meu amigo, companheiro e sócio, Johnny. Fala, Johnny. Joia, expectativa na lua, porque hoje nós vamos falar muito sobre o departamento de vendas, né? Como é que faz para... O desafio é abrir cliente, manter cliente e crescer constantemente. Como é que o diretor faz isso? Como é que o dono de uma empresa faz isso? Gerente comercial? E se eu não tenho toda essa estrutura, o próprio vendedor? Vamos falar sobre isso hoje. O famoso pós-venda, sucesso do cliente. Isso aí. Hoje nós vamos falar de pós-venda, que para mim, pessoalmente, é uma das estratégias que mais trazem retorno, né? É a maneira que eu gosto de trabalhar, inclusive, e que eu percebo que muita gente não faz. Quando nos conhecemos, somos diferentes e por isso dá tão certo à sociedade. Eu tenho muito mais um perfil Hunter de abrir clientes. Eu já te coloquei isso para você várias vezes na sua frente. Comento com os parceiros que nós temos que você é um farmer muito bem desenvolvido, né? Você consegue muitas vezes manter os clientes e vender muito mais desse cliente. Um detalhe: nunca é forçando a venda, é conhecendo o cliente, gerando e construindo relacionamentos duradouros que faz o cliente ficar contente. Nem todos os vendedores têm essa habilidade. Quando você tem um perfil muito mais hunter, por exemplo, o vendedor ele não ele quer sair para caça do dia. E é importante conseguir desenvolver as duas estratégias. Então hoje eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou tentar fazer algumas perguntas aqui para extrair como é que você pensa Legal. antes das ações. Legal. Para você que está ouvindo a gente, que é vendedor e que é gestor de vendas, a gente tem que pensar no seguinte: eu tenho hoje uma grande energia para poder atrair clientes. Então a gente investe no time de SDR, de BDR, a gente investe em marketing para fazer anúncios, fazer conteúdo para poder atrair o cliente. Então a gente percebe que o que é normal, uma grande energia para atrair o cliente. Porém, a gente percebe pouca energia para manter o cliente, né? Porque muitas vezes é isso, eu trago profissionais que são muito mais voltados para abrir novos negócios, para conectar e captar novos clientes, mas nem sempre este mesmo profissional tem a habilidade de manter aqueles clientes que já estão na minha carteira. Então, aí depende muito da estratégia da empresa, se é a mesma pessoa que vai fazer esse trabalho de pós-venda, ou se até você tem um time, pessoas específicas para fazer esse trabalho. Mas ele é fundamental para você manter. Eu entendo que o maior desafio está nessa palavra que você trouxe, que é estratégia. Porque o que acontece? Sem querer, nós que estamos lá na operação, lá na venda no dia a dia, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e escapa da mão. Você tem que rodar vários pratos. Como é que eu faço para prospectar? Porque você colocou um cenário que tem empresas que já têm o conceito do Aaron Ross estabelecido lá dentro, que é o máquina de vendas. Então tem times que prospectam, times que fecham e times que fazem o pós-venda, o sucesso do cliente. Quando não tem isso, aí sou eu, Jonifer, que vou lá fazer tudo. Tem que abrir cliente, eu tenho que fechar proposta, tenho que dar sequência no cliente que está andando. Por querer atender tudo, a gente não faz quase nada. E aí a gente perde o nosso maior tesouro. As oportunidades de negócio que você as oportunidades de negócio que vão te trazer mais dinheiro com menos custo estão dentro da sua empresa. E isso não há dúvida, que é você conseguir vender mais para o seu cliente que está dentro da tua carteira. E desse ponto a gente pega que existe um grande esforço para gerar valor para o cliente para fazer a venda. Só que eu não percebo esse mesmo esforço para superar as expectativas do cliente. Cara, quantas coisas você já comprou? Aqui falando de varejo, falando de B2B, a gente compra, né? Você compra enquanto pessoa física, mas a gente também faz compras para a empresa. E que no momento ali da venda, o vendedor ou quem está ali na frente da negociação traz, né, uma visão e gera um valor para que fala, cara, eu quero muito isso. Mas depois que você assinou o contrato, parece que o castelo, aquele castelo bonito, ele cai, né? Porque no momento em que vai fazer a entrega, você começa a ver falhas na comunicação, falha de acompanhamento, você não vê o mesmo zelo e o mesmo carinho com o cliente quando o negócio está fechado. E isso às vezes acontece, na sua grande maioria, penso eu aqui, né? Sim. Pelo menos com a vivência. Nem sempre a empresa vive vendas. Quando eu falo empresa, é empresa em todos os departamentos.
E aí eu tenho uma fome de abrir o cliente no departamento de vendas, uma gana de querer mais cliente, para querer abrir cliente. E depois, o que nós temos é departamento de suporte ao cliente. Suporte é vem de suportar, que é assim, deu algum problema, nós vamos ter que aguentar lá a bucha. Sim. Então eu fico muito mais passivo do que um novo conceito, por exemplo, de sucesso de cliente é, eu vendi para o meu cliente, ok, qual resultado ele espera ter? E aí eu tenho um time ativo que tá o tempo todo buscando, esse cara tá tendo resultado com o que ele comprou, ele tá crescendo, ele tá acelerando o processo dele, a roupa que ele comprou, ele atingiu as expectativas, superou as expectativas do que ele esperava, e não aguardar o cliente vir até nós reclamar que não teve o resultado, e sim se preocupar em acelerar muito o resultado dele lá. Esse é o novo meio de pensar em pós-venda. E aí vamos separar, eu quero separar aqui o pós-venda do sucesso do cliente, né. Porque quando a gente fala, uma coisa é, cara, vendi, né, e cara, e quando o vendedor, o próprio vendedor, a pessoa que vendeu, faz esse contato com o cliente, porque qual foi o primeiro contato que o cliente teve na empresa para poder fazer a compra? Então, no momento, depois que você entrou, depois que a compra foi feita, que você está ali, você recebeu o mesmo contato daquela pessoa que te vendeu o sonho e vendeu aquela expectativa. A pessoa vem e pergunta: e aí, tá satisfeito? Não tá satisfeito? Então você tem uma familiaridade com essa pessoa, então você gera um vínculo muito mais forte. E embora você saiba que aquele cara, ele não é o responsável, ele não é o cara que vai te acompanhar durante a jornada, mas foi ele que te vendeu. Então é como se você tivesse cumprido a palavra dele: "Olha, eu te falei que você tem uma boa experiência e eu tô aqui para garantir que você tem essa boa experiência. Não tô falando nem de acompanhar. Aqui é só num depois. E aí, Johnny, tudo certo? O que que você comprou? Foi legal? O produto, o serviço que você comprou da gente, como é que tá? Como é que tá aí?" Se foi numa loja, no varejo, qualquer lugar que você vendeu um produto, ela ia depois falar: "Ei, Johnny, você viu a camisa? Ficou bacana, cara, você falou pra mim que ia se sentir confortável. Ela trouxe esse conforto pra você?" Então só esse contato, que eu chamo ele de pós-venda, já gera um nível de conexão, de relacionamento com o cliente de outro mundo. Que é o que está lá no nosso livro, né? De você não abandonar seu cliente. Exato. Fechou a venda, continue seu relacionamento com ele. Detalhe, acabei de lembrar de algo que eu ia comentar sobre pesquisas, mas aí me recordei, me acendeu aqui a luz que você teve uma experiência com isso. Se não é tanto do mercado brasileiro correr lá para fazer pós-venda, para saber se foi bom, e quando dá problema. Porque muitas vezes o vendedor ele vai até fechar a venda. Aí dá um problema em venda de serviço, eu passei não sei quantas vezes por isso. A chance de você vender um serviço e dar problema é gigantesca. A questão é, pode dar problema. O que você faz quando dá problema como vendedor? Você corre lá para aguentar a bucha? Porque o que eu já ouvi de comprador, eu passando por isso, o cara olhando e dizendo assim, o fato de você vir aqui, sentar do meu lado e escutar o que eu tenho para falar, aguentar o xingo, isso é o que permanece muito nosso. Isso foi o que fez permanecer o nosso relacionamento. Porque quando deu problema, você estava aqui. Exato. Que pesquisa que eu lembrei e que eu vou jogar para você comentar um pouco sobre. Várias pesquisas em várias empresas já foram feitas e foi constatado que a fidelização não vem tanto quando você entrega e tem somente sucesso, mas sim quando você entrega, dá um problema e você rapidamente está lá presente com o seu cliente, ajuda ele e conserta o problema que deu. E isso é uma das coisas que mais fideliza cliente. E eu lembro que você passou por uma das empresas que Sim, a gente fez essa pesquisa quando eu trabalhava num banco, e a gente pegou uma base de clientes, de milhões de clientes, e soltou a pesquisa de satisfação. Não foi uma pesquisinha de poucos clientes. Não, foram milhões de clientes. Não foi um banco pequeno. Não foi um banco pequeno, é um banco grande. E olha no meu LinkedIn, você vai ver o banco que eu trabalhei, e aí você vai saber que banco que é. E a gente fez lá uma pesquisa com milhões de clientes, e nem todo mundo respondeu, mas um grande volume respondeu lá. Aquela pesquisa que você, às vezes, no caixa eletrônico, às vezes você vai abrir o site do banco, aparece lá seu nível de satisfação. E aí eu comecei, eu sou matemático, então gosto de fazer esses cruzamentos, falei: "Cara, mas deixa eu entender qual que é a correlação que existe entre o cliente satisfeito e o cliente insatisfeito. O do meio aqui, eu não tô nem muito preocupado com ele, eu quero saber o cara que me deu 9, 10, falando de NPS, né, e o cara que me deu abaixo de 5." E a gente percebeu que os caras que tiveram as maiores notas, na sua grande maioria, não eram necessariamente aqueles clientes que nunca tiveram problemas, mas sim aqueles que, quando tiveram problema, a empresa resolveu de maneira satisfatória e com agilidade.
Então a gente percebe que muitas vezes o vendedor, ele vende, e a gente já falou disso inclusive em outros episódios, ele vende às vezes nem o que era para não vender. Até o que era para não vender, ele acabou vendendo. Às vezes ele fez promessas que não necessariamente serão cumpridas, porque ele não alinhou isso com a área que vai entregar. E aí esse cara depois ele fica receoso de ligar para o cliente e perguntar para ele se está tudo bem, porque ele já sabe que não está tudo bem. É isso. Só que aí o grande ponto é, você não entrar em contato com o cliente não vai melhorar o nível de satisfação dele, porque aquele problema vai continuar existindo. O que muda o jogo é você demonstrar para ele que, olha, deu problema, mas estou aqui, vamos junto, vamos resolver. Essa é a diferença da picaretagem em vendas e do profissional em vendas, do meu ponto de vista. É quando você, de fato, faz uma boa venda, pensando no resultado que vai entregar, e se der problema, você está muito bem alinhado com o teu cliente, com a tua área interna do que tinha que ser entregue. Deu um problema? Ok, resolvemos. O problema é quando o cara, no desespero, vai no empurródromo. O cara quer empurrar a venda e aí tudo que o cliente pede, ele diz amém. Expectativa adiada faz adoecer o coração, isso já está na Bíblia. Aí a pessoa bota uma expectativa na lua, a área interna não tem condições de entregar, o pós-venda só tá tudo certo para dar errado. Exato. Então o primeiro ponto é, às vezes o vendedor não entra em contato com medo do cliente trazer um problema. Tá? Segundo ponto é, se você está prometendo mais do que de fato você vai entregar, você vai ter um problema. Agora, beleza, você foi lá e, cara, você vendeu o que tinha que ser vendido, alinhou expectativa com o cliente, não abandone o cliente. Manda mensagem pro cara, pergunta como é que ele tá, pergunta se tá tudo bem. Você tá falando do B2B, tá falando do varejo, a pessoa foi lá comprar uma camisa, comprou um tênis. Minimamente você tem uma informação dele, para que é aquele tênis, se ele vai usar aquela camisa no trabalho, se vai usar aquela camisa num evento especial, se a mulher tá indo num casamento e ela tá comprando um vestido para aquilo. Só que aí você precisa guardar essa informação. A gente tem até um episódio que a gente fala sobre o CRM, né, que é a gestão do relacionamento com o cliente ali. Você pode pôr isso numa ferramenta, mas se você não tem a ferramenta, não é desculpa. Você pode fazer isso no caderno, pode anotar num bloco de nota do celular, você pode anotar em algum lugar que depois você consiga consultar. E o Johnny foi lá, comprou uma camisa que ele ia no evento no dia 16 de novembro. Cara, dia 17, e aí, Johnny? Cara, você falou pra mim, cara, que era um evento importante, você queria estar elegante. Aí, como é que foi pra você? Cara, me fala quantas vezes você recebeu um contato para perguntar como é que você esteve, como é que foi para você aquela experiência. Só que se alguém te liga e faz isso, você não quer comprar com mais ninguém. E nós vamos entrar nessa parte ainda, mas inclusive você quer indicar. Exato. Porque aí você diz, cara, o sucesso foi demais, foi fantástico. Pô, comprei um tênis, paguei um valor que do meu ponto de vista é alto, que era para corrida. Falei para a pessoa que era para corrida, porque eu corro. A pessoa me liga depois de um mês para saber como está sendo a corrida. Melhorou a sua corrida? Como é que tá sendo? Cara, a experiência vai lá na lua. Você não quer comprar em outro lugar e você não quer comprar com outra pessoa. Agora aqui, muitas vezes a gente vê que o vendedor, um pouco mais do B2B, vai falar, não, cara, eu só fiz a parte da venda. A parte da entrega não é comigo. Ah, beleza, existem os processos. Né? E aí, você que é gestor de venda, você que é empresário tem uma empresa, você precisa combinar muito bem o seguinte, porque todo mundo na sua empresa tem que estar para o cliente. Tem a pessoa que traz o cliente, tem a pessoa que mantém o cliente. Então, esse vendedor, embora ele esteja focado na atração de cliente, é importante que ele faça esse contato. E ele faça esse contato e demonstre para o cliente, cara, eu tô aqui, eu vendi para você, mas eu tô aqui para garantir que isso aconteça. Porque muitas vezes, você, vendedor, é o único nome que o cliente sabe dentro da empresa. Muitas vezes é o único nome que o cliente sabe da empresa é você. Então, você é a porta de entrada. Aí você fala pro cara, comigo foi só a venda. Toma aqui o 0800 e liga lá para você resolver o problema. E a falta do CRM, às vezes, não tem nem o contato da pessoa interna para jogar para dentro da empresa, para saber como é que fica. O primeiro só ponto é esse. pegar o pedido e ganhar a comissão. E aí, dentro do mundo B2B, é uma das coisas que mais aconteceu nos anos anteriores. Não funciona daqui para frente, né? Outra coisa é dentro do varejo. Né? Eu vejo, cara, todas as redes. A gente atende muitas redes, a gente fala com muita gente do varejo. A gente percebe que muitas pessoas reclamam do fluxo. Cara, mas o fluxo tá baixo, tá entrando poucos clientes. Beleza, primeiro ponto é a taxa de conversão. Você tá convertendo quem tá entrando? Beleza, não tá passando, não tá entrando gente na loja. Mas quem está entrando, você tá convertendo? Agora tem um dinheiro na mesa, tem uma oportunidade de venda que ela acontece sempre, que é quando você faz o pós-venda.
Aquela pessoa que você vendeu, se você faz um pós-venda com ela, que você acabou de falar, cara, primeiro, a pessoa, você leva o nível de experiência dela lá em cima. Segundo ponto, quando você faz o pós-venda, você faz a pessoa lembrar do seu produto ou do seu serviço. E se aí você foi lá, exemplo, comprou uma camisa e gostou muito, cara, de repente, esse contato de pós-venda não é para vender. É só para pegar o nível de satisfação do cliente em relação à experiência que ele teve. Só que muitas vezes, de maneira ativa, o cliente vai e te pergunta, cara, por falar nisso, eu gostei tanto dessa camisa que eu quero comprar outra cor. Você tem dessa cor aí? Cara, e fala nisso, meus primos também vão estar num evento parecido, eles gostaram muito da minha camisa, eu vou passar o seu contato para ele. E tem uma frase que um diretor meu falava que é: quem não é visto não é lembrado. Ah, né? Então, o fato de você se posicionar ali de uma maneira não vendedora, somente demonstrando interesse genuíno, uma preocupação com o cliente, faz com que ele queira voltar a comprar com você. Ele também quer contribuir. É um gatilho da reciprocidade acontecendo ali na prática. O jogo hoje em vendas, ele tá nas duas seguintes métricas, CAC e LTV. Custo de aquisição do cliente, e o LTV é o tempo que esse cliente fica comprando comigo. Quanto mais eu conseguir aumentar a linha de vida dele, comprando mais, ampliando dentro da minha empresa, melhor é. Philip Kotler tem a seguinte frase dele, que um cliente de dentro da tua casa, um cliente ativo, ele custa de 5 a 7 vezes menos que um novo cliente. Sim. Eu, Jônifre, acredito que custa muito mais de 10 vezes menos. Porque, cara, é o seu tempo de energia apenas. Você não tem tanta viagem, você não tem tantas reuniões. Você já tem um ponto que você coloca no nosso livro que é importante, que é, cara, as pessoas compram de quem elas gostam e de quem elas confiam. A coisa mais desafiadora, mais cara de investimento que tem para ter com o cliente é a confiança. Você precisa de tempo, você precisa de energia, você precisa demonstrar como você sabe. Você já tem isso aqui construído, cara. Como é que você vai deixar o cliente solto e não vai vender mais para ele? Pior, vou colocar o pé aqui em um dos pontos que vai ajudar a ter um bom pós-venda. A desordem, a falta de organização, de etapas do que eu faço depois de vender, é o que faz muitas vezes, não é eu não vender mais o mesmo cliente, é perder cliente. Aí eu gastei um dinheirão violento, energia, tempo, esforço e perdi para a concorrência, porque a concorrência está lá batendo na porta. E eu estou correndo atrás de novos clientes, deixei ele por falta de organização, de um processo de pós-venda, ferrou. A gente fala de um número, né, que em média a taxa de conversão do varejo de moda, óbvio, varia muito de marca para marca, mas de maneira geral, uma média é de 2 a 3 clientes a cada 10 que entram na loja. 2 a 3 clientes compram, né? Só que isso é um número pré-pandemia. Hoje eu não tenho mais 10 clientes entrando na minha loja. Tem loja, dependendo se é uma loja de rua, uma loja de shopping, cara, às vezes vai entrar um cliente, tem dia que não entra um cliente na loja. Então, o varejo, né, o boom que deu aí no varejo nos últimos 20, 30 anos, fez com que o time de vendas, falando de varejo, tá? Tivesse um approach muito mais imediatista, o atendimento ao cliente. Né? Então, o que é? O cliente entrou, comprou bem, não comprou, foi embora, próximo. Porque eu tinha um volume muito grande. É o que acontece hoje no B2B. Perfeito. Que é a questão dos leads, né? Ou seja, um embalde muito forte, então vem uma enxurrada de clientes que levantaram a mão que estão interessados, e muitas vezes o vendedor não trabalha aquele cliente com qualidade, porque fala, cara, se isso aqui não quer, eu vou tentar o outro. Então é um jogo de quantidade, não de qualidade ali na abordagem com o cliente. Pensando no varejo, cara, então eu ficar só dependendo do fluxo, cara, primeiro, já não vou conseguir bater minha meta. Então, por isso que eu saio do jogo do atendimento ao cliente e eu entro na era do relacionamento com o cliente. Que é esse cliente que vem na minha loja, eu preciso converter, só que além disso, eu preciso fazer com que ele volte mais vezes. E o que vai fazer com que ele volte mais vezes é justamente o trabalho que eu faço ali durante a venda, mas os contatos que eu tenho com ele depois da venda. O cara comprou, eu tenho informação do cara, por que eu não ligo para ele? Por que eu não mando uma mensagem personalizada para ele? Agora, venda pensando no seguinte, se venda é relacionamento. Você lembra quando você saiu a primeira vez com a sua esposa? Lembro. Você conversou com ela no primeiro dia e tal, teve aquela conversa ali, primeiro momento de vocês. No dia seguinte, ou depois de um tempo, você sumiu? Contato, né? Você manteve contato. Pensando que venda é relacionamento,
um relacionamento ele vai existir e vai ser duradouro depois de alguns contatos. Então, você precisa manter contato com o seu cliente para que você mantenha relacionamento. E aí a ferramenta de WhatsApp, o telefone, são ferramentas, cara, fantásticas para isso. Óbvio, não é que o cliente comprou uma camisa com você, semana que vem você falou com ele, na outra semana você falou com ele. Não. É que agora pensa, Johnny. Se eu for falar, você compra, aliás, você está comprando mais roupa do que eu ultimamente. Eu comprava bastante, mas hoje eu estou muito mais minimalista. Você foi lá e comprou numa loja. Esse cliente, o vendedor, entrou em contato contigo, te mandou uma mensagem, ou te ligou, falou: Johnny, cara, você comprou aquele tênis, cara, como é que você queria muito conforto, né? Você passa o dia inteiro em pé, às vezes dando treinamento. Como é que foi para você? Trouxe o conforto que você queria? Você conseguiu montar o look que você queria com esse tênis? Só isso. Fala, pô, cara, obrigado, legal. Se esse cara amanhã, ou na semana que vem, te manda uma mensagem, às vezes para te ofertar um produto, às vezes, né, porque tem a gente no treinamento de WhatsApp, a gente explica como é que você faz a mensagem, não é sair disparando mensagem. Inclusive, dá raiva. a galera do CRM, inclusive, de alguns CRMs aí, querem me matar porque eu falo: o que você quer? Você quer relacionar ou você quer disparar mensagem? E você ficar mandando mensagem com compre com 10% de desconto, compre com meu código, não é venda, isso é panfletar, né? Diria até que é uma venda. Só não é venda consultiva. Exato. Que é como panfletar. Não mudou nada do panfleto de lá anos atrás, sai pra rua e sai jogando panfleto. É diferente de um atendimento premium, um atendimento consultivo que quer atender o cliente. Agora, para provar minha tese, quem está aí não precisa acreditar em mim. Se você manda lá 100 mensagens para o seu cliente de maneira automática, só trocando o nome, trocar o nome não é personalizar. Isso uma ferramenta faz. Você mandou 100 mensagens lá com o nome do cliente, chamando ele para ir até a sua loja, comprar com o seu código. Responde aqui. Quantos deles responderam? 2, 3. Não sou eu. Não precisa acreditar em mim. O cliente não responde. Porque você só fala comigo quando você quer vender. Ninguém olha para isso, Lucas. Vou mandar bala, ninguém olha para que resultados está tendo. Teve venda? Não tem. É o imediatismo. E, cara, eu vou te falar. Muitas empresas cobram o vendedor de ter mandado a quantidade de mensagens que estava lá no sistema para ele mandar. Não cobra a quantidade de vendas que foram feitas. Não cobra a qualidade das mensagens que foram enviadas. Eu vou pegar esse loop e eu vou sobrevoar um pouco ali no B2B. Então, deixa eu só fechar aqui. Sim. Se você comprou um tênis com o cara te fez um pós-venda. Depois de uma semana, 2, ele te manda uma mensagem, às vezes te ofertar um produto, mas de uma maneira personalizada, te manda um áudio. O áudio converte mais. Oi, Johnny, tudo bem? Cara, tô te mandando essa mensagem aqui por 2 motivos. Primeiro, cara, saber como é que você tá. Como é que tá o neto, a Maria. E o novo neném que tá chegando. Por quê? Essa pessoa investigou você. Você responderia a essa pessoa? Com certeza, com certeza. Depois aí fala: Johnny, fala nisso, cara. Outro motivo que eu quero pra falar contigo é que chegaram outras camisas, muito no modelo que você gosta, que você... ou tênis, depende do que o cara comprou, que são, eu acho que você vai curtir. Pensei em mandar algumas fotos aqui. O que você acha? Você responde ou não responde? Responde. E a primeira barreira, se a gente entender a venda como sendo um processo, né? É que nem, eu já falei aqui, inclusive, né? Que nem fazer café. Cara, se eu não esquentar a água, se eu não colocar o pó, se eu não colocar o filtro, não sai café. Então é um processo. Para você fazer uma venda para o cliente online, ele primeiro precisa te responder. E ele só vai te responder se você, primeiro, mandar uma mensagem personalizada, mas principalmente se antes você fez um pós-venda. Porque sabe como que é? Cara, a nossa mente, ela é muito parecida para várias áreas. Aquele amigo seu, ou aquele conhecido, que faz muito tempo que você não fala com ele. De repente a pessoa te manda uma mensagem. Oi, Johnny, tudo bem? Como é que você tá? O que você pensa? Querendo alguma coisa. O que você pensa quando você recebe uma mensagem da sua amiga? Oi, amiga, tudo bem? Quanto tempo? Quer alguma coisa. Ou seja, então, quando eu faço isso, quando eu tento vender para o meu cliente sem antes construir um relacionamento, eu sou uma pessoa interesseira e não uma pessoa interessante. Perfeito. Sem sobrevoar, né, a parte do B2B. É diferente e é igual ao mesmo tempo. Igual no sentido de ter o interesse genuíno no cliente. Igual em querer satisfazer e superar a expectativa do cliente. Eu acho um absurdo. É um absurdo isso. Eu não sei onde foi que se perdeu no mundo de vendas. Porque se você conversar com os donos de empresa, eles vão dizer que todos eles com certeza,
estavam presentes no cliente. No mundo B2B, o que eu vejo muitas vezes? O vendedor, ele caminha até a empresa até desenvolver a empresa. Tem as reuniões, aí ele tem reunião com o comprador, com alguns influenciadores lá dentro, o usuário, que é o que a gente chama dentro do mundo B2B, né? O cara solicita para compras, aciona o fornecedor, desenvolver o cliente, ok. Aí, para colocar mais venda, para vender mais no mesmo cliente, eu observo que os vendedores só falam com o comprador. Cara, o comprador ele compra 1.500 itens. Ele vai chamar o fornecedor quando der algum problema. E se o comprador está te chamando, é porque o usuário já está insatisfeito. O cliente final dele ali, né? O E cliente muitas interno. vezes eu pergunto para os vendedores, digo assim, como é que você faz para saber se o cara que usa está tendo sucesso? Para ajudar ele a melhorar, para melhorar seu produto, seu serviço. O cara nem sabe quem é a pessoa que utiliza. Júnior, dentro de algumas empresas que atuei, os maiores booms de resultado nos clientes foi porque eu fazia visitas constantemente para falar com o usuário. E eu deixava isso já alinhado para falar assim, cara, olha, daqui 2 meses, a cada 15 dias, 20 dias, eu venho que é para falar contigo, que é o cara que está lá na linha de produção, para saber quais os novos problemas que você tem, se precisa melhorar o produto, se precisa melhorar o serviço. Era com isso, com essas visitas, que eu estreitava o relacionamento com o usuário, eu sabia como ajudar a melhorar o produto, e muitas vezes era onde eu estava passando e dizia, isso aqui que você está sofrendo, ó, eu também vendo isso. A galera nem... Eu escuto vendedores dizerem assim, ó, mas é que depois que eu vendo eu não posso nem entrar lá na empresa. Isso é um absurdo. Desculpa, isso é desculpa de quem não quer pôr esforço para estar lá no cliente. Se você fornece para ele, faz parte do seu processo saber como é que você está entregando lá. É, assim, aí agora a gente entra na parte do sucesso do cliente, né? E o sucesso do cliente, tem empresas que têm áreas de sucesso do cliente, tem pessoas que são específicas para isso, é o cara de CS. Isso principalmente para ou vendas recorrentes, né? Ou vendas tickets altos. Eu tenho ali o início da implantação, eu tenho o início do Deixa eu onboard. fazer uma pergunta antes da gente aprofundar nesse tema. Do seu ponto de vista, o que muda sobre suporte ao cliente e sucesso do cliente? Qual que é a mudança de mentalidade para o diretor que está ouvindo a gente, para o vendedor, para o gerente? O que muda entre suporte ao cliente, atendimento ao cliente e sucesso do cliente? Cara, na minha concepção, um é ativo, outro é passivo. Perfeito. O suporte ao cliente cara, teve um problema, tô aqui pro problema que você veio resolver. É isso aí. Sucesso do cliente é agir ativamente para acompanhar e entender quais são as dificuldades do cliente para que esse problema não exista. Perfeito. Então, e obviamente se tem um problema, aí o cara de sucesso do cliente vai acionar o suporte, que é o cara que de fato vai resolver. Então o cara de sucesso do cliente, o CS, ele é um cara de relacionamento. É o cara que vai fazer essas visitas, muitas vezes não é um vendedor. Depende do tamanho da sua estrutura, depende do seu negócio, do modelo de negócio, mas se você pensar em grandes organizações, o cara de sucesso do cliente não necessariamente é o cara que vendeu. Aliás, porque o cara que vendeu, se ele está buscando mais vendas, ele está lá abrindo clientes. Esse cara aqui é o cara responsável por manter. Acho que a mentalidade é o mais importante, né? Assim, você pode ter um CS, você pode ter chamar o nome que você quiser dar, mas o importante é a tua empresa, o seu negócio. Ele vende para um determinado tipo de cliente e espera entregar X resultado. O teu cliente comprou e ele espera X resultado. A empresa tem que estar preocupada que alguém, um ser humano, alguém vai estar lá vigiando, olhando, para observar e saber o que ele esperava, tá atendendo ou superando a expectativa. Você vai ser o mesmo vendedor, você é um CS. Cara, eu não sei quem vai fazer isso, mas alguém tem que fazer isso. E eu vou te falar, se você tem um negócio pequeno, vou te dar um exemplo de como, porque às vezes fala de sucesso do cliente, parece que é um negócio absurdo. Não, se você é um pequeno empresário, digamos que você tem um restaurante, como é que você cuida do sucesso do cliente? Às vezes é o dono, e quando o dono faz isso, cara, ele leva muito, primeiro, a qualidade, porque ele está sabendo tudo que está acontecendo. Se, obviamente, depende do tamanho da empresa, né? Quando o dono faz isso, então, traz muito resultado. Mas a gente vê, por exemplo, em restaurante. Quando o dono passa na sua mesa e fala assim, tá tudo certo aqui, o senhor foi bem atendido, a comida tá do jeito que o senhor gostaria, vai passando de mesa em mesa. Cara, primeira coisa, ele demonstra para o cliente que ele está preocupado com o nível de satisfação. Ele está preocupado com o nível de qualidade de atendimento que o cliente está recebendo. Segundo ponto, ele consegue pegar ali de maneira imediata quais são os gargalos, quais são os gaps, quais são os problemas que estão aparecendo para ele atuar de maneira ativa. Não esperar um cliente levantar a mão, porque assim, o cliente ele se manifesta em duas situações. Uma muito mais do que a outra.
quando ele está absurdamente satisfeito, superou demais a expectativa, então ele se manifesta. É quando ele entra no saque e faz um elogio, é quando ele chama o gerente e elogia um colaborador. Só que isso é um nível absurdo de satisfação. Ou quando ele está insatisfeito. Só que quando o cliente está insatisfeito, ele já está com um problema ali. Então você vai, aí é o suporte, você vai remediar. Se você atuar antes de que haja a insatisfação do cliente, você tende a reter mais esse cliente, porque você agiu mesmo antes do problema acontecer. Perfeito, perfeito. O, o maior desafio é você ver que as empresas hoje aumentou tanto o número de empresas, a concorrência aumentou tanto. Você tem 2 cenários. Cenário 1, como aumentou muito em todos os segmentos, em todo tipo de nicho, todo mercado aumentou muito as empresas, você tem muitas oportunidades de negócio, Sim. né? Não é o olhar de escassez, aumentou muito, tem muito mais oportunidade. Ao mesmo tempo, abriu em todos os segmentos, do seu segmento também. Então, a concorrência está muito maior. E o que faz a gente se sobressair dentro do mercado vai ser relacionamento, é humanização. E a humanização, como a gente tanto coloca lá no nosso livro, é interesse genuíno, em ver se o cliente está tendo resultado. Não tem a frase que diz que o olho do dono é o que engorda a boiada? Tem uma frase, um dito popular no interior de São Paulo, na minha cidade, por exemplo, o olho do dono é o que engorda a boiada. Na verdade, o olho do dono é o que está atento em como está a boiada. O dono da empresa, o dono do negócio, tem que saber o que o meu time está vendendo e o que o meu cliente está recebendo. Aí ele começa a olhar e saber assim, ó, ele tem que ter esse olhar do... Se você souber exatamente, vou dar 2 soluções aqui. Vou dar 2 soluções. Retomando. Eu não sei se é o vendedor, se é o CS, alguém vai lá depois que fez a venda. Qual é a métrica do seu cliente para dizer que está tendo sucesso? Você precisa saber disso. Como é que e nem todo mundo mede igual, né? Então você precisa saber como é que o usuário, o comprador, ele é treinado para falar assim, teu preço está alto. E procurar novos fornecedores que atendam a necessidade do cliente dele, que é o usuário. O teu usuário, como é que ele sabe se o produto está bom ou ruim? Como é que ele mede isso? Ô, Júnior, eu já vi segmentos em que tem norma. Existem normas pré-estabelecidas de como deve atender. E chega na norma, cara, o usuário faz assim pra norma, ó. Joga do lado, põe do lado da mesa. E, cara, e é no feeling dele. É se o negócio é úmido, se é seco, como é o que ele tá recebendo. É assim que ele mede, como o teu cliente mede, pra você estar falando com ele, sabendo o que ele tá recebendo. Segundo ponto. Primeiro, entendeu bem a métrica do teu cliente? Beleza. Você precisa ter organizado e planejado de quanto em quanto tempo você vai se juntar com o usuário. Se você fizer essas 2 coisas aqui, eu garanto, eu afirmo, estando frequentemente com o usuário do teu produto, do teu serviço lá nas empresas, sabendo as métricas que ele usa e medindo com ele as negociações com compras, facilitam muito. E aqui eu quero simplificar, porque senão, às vezes, o jeito que você traz parece que Complexo. não é complexo, é trabalhoso. Você fala assim, você precisa estar lá. Você não precisa estar lá na empresa. Você precisa estar em contato. Mínimo. No mínimo, você precisa estar em contato. No mínimo, você precisa, dependendo do valor do seu ticket, do tamanho do que você entrega, você precisa ter reuniões periódicas de acompanhamento. Talvez contatos, ligações periódicas para falar com o cara. Não tá lá na empresa. Porque hoje, falar de uma empresa que atende muitas empresas no Brasil inteiro, às vezes fica difícil o cara estar lá. Mas da sua mesa, você consegue fazer minimamente esse trabalho. E, obviamente, se você tem uma situação um pouco mais difícil, precisa ser resolvida em loco, aí beleza, você vai lá na empresa. Eu diria que são as 2 coisas, Júnior. Eu diria que é assim, ó, vou dar um exemplo para ficar mais simples. Eu vendo um ticket médio, vou dar números. Eu vendo um ticket médio recorrente acima de 10 mil reais. O cara compra comigo acima de 10 mil reais todo mês. Acima de 10 mil reais todo mês que o cara compra comigo, eu tô indo no mais baixo aqui, indústria. Minimamente, a cada 3 meses eu preciso fazer uma visita lá. Assim, cada 3 meses eu preciso ir lá para ver se o cara... Pra eu ter esse relacionamento com o cara. Cara, 3 meses são 90 dias, cara. O que tem de fornecedor batendo lá é fora do normal. Agora, se eu vou a cada 3 meses eu faço uma breve visita de 20 minutos, cara, o restante até dar os outros 3 meses, eu mantenho contato com o cara sobre a visita que eu fiz, sobre o time que nós falamos, eu vou mantendo esse relacionamento. Eu acho que é muito mais uma questão de estrutura e modelo de negócio do cara. Obviamente, esteja presente o máximo que você puder. Só que aí você precisa pensar aí como é que você casa essas agendas. Uhum. Mas o importante é, seja um jeito ou de outro, não abandone seu cliente. O maior
o que mais impede as pessoas de fazer um pós-venda? 2 pontos. Primeiro, desordem, que aí você coloca todo mundo para fazer tudo. Hoje está assim o mercado, ó. Eu quero um vendedor que prospecta, que vende bem, que negocia bem, que faz reunião bem, e faz gestão, faz CRM, e eu quero pagar R$ 1.800. Manda de sacola para cá. Não, é difícil, cara. Não tem como. Você precisa criar uma ordem, cara. Quem vai cuidar do quê? Eu vou montar uma máquina de vendas? Como é que eu monto máquina de vendas? Você ainda não ouviu esse conceito? Vou jogar a bola para você, Júlio. Para quem não ouviu o conceito ainda de máquina de vendas, não sabe como estruturar para separar e deixar o negócio organizado e fluir abertura de cliente, fechamento de cliente, pós-venda. Qual que é a dica de ouro? Aqui na H2R nós temos a nossa máquina de venda que se chama Programa Acelerador de Resultados, onde nós vamos entrar na sua empresa e entender qual é o processo que existe, e se não existir nós vamos construir um, etapa por etapa, que vai desde a prospecção, aliás, desde a prospecção, entendendo qual é o seu perfil ideal de cliente, até o fechamento e desenhar inclusive o processo de, depois que você fechou o negócio, como é que você faz o pós-venda e acompanha o sucesso do seu cliente. Além disso, nós treinamos o seu time para que ele seja capaz de executar todos esses processos e acompanhamos, junto com a sua gestão de vendas, a implantação desse processo e depois como é que isso se desdobra em novos resultados. Quer saber como faz isso? Clica aqui no link, nós vamos te dar um diagnóstico gratuito, primeiramente, para entender como é que está a operação do seu negócio e saber onde estão as principais alavancas do resultado para você. E é interessante que, por exemplo, nesse diagnóstico, de maneira rápida, você vai já conseguir, por exemplo, mensurar como é que está o teu pós-venda. Se você está conseguindo fazer um bom pós-venda, sucesso do cliente, enfim. Você sabe uma das coisas que mais garantem se nós estamos fazendo um bom pós-venda? Como é que você sabe que o cliente, você superou a expectativa dele? Vou colocar meu ponto de vista. Quando o cliente pega e me indica para outro. Não tem coisa maior, ação melhor do que o cliente dizer assim, ó, Júnior, eu gostei tanto do restaurante, que como você colocou o cara, o dono, Júnior, o dono vem na mesa. E o cara é simpático, Júnior. E ele pergunta, e Júnior, a carne lá, ela é muito boa, a salada é muito boa. Aí o cara diz assim, ó, Júnior, você tem que ir lá. Não é nem assim, Júnior vai lá, ele diz assim, ó, Júnior, você tem que ir lá, porque você vai gostar muito. Isso é a verdade. Esse cenário é o verdadeiro encantamento do cliente. Quando ele não consegue guardar para ele precisa que outros vão lá viver a mesma experiência. E não é nem só que ele não consegue guardar para ele, é que ele coloca o nome dele, ele chancela. Ele tá falando o seguinte, ó, essa indicação por quê? Se o cara for e for ruim, vai falar, pô, Johnny, você me indicou restaurante ruim pra cacete. Se tô falando do B2B, é um prestador de serviço, o cara, quando ele indica a sua empresa, significa que ele confia tanto que ele tá colocando o nome, porque uma indicação vai com o nome. E, obviamente, você indica um cliente, indica um parceiro, vocês também estão assumindo uma responsabilidade. Então, o indicador que está dizendo que você está conseguindo encantar o seu cliente, está fazendo um bom pós-venda, é justamente a questão do cliente te indicar. A melhor ferramenta que existe aí no mercado para você aplicar isso, algumas pessoas, do meu ponto de vista, algumas empresas fazem um mau uso da metodologia, que é o NPS, né? Onde você consegue mais indicações. Não vamos aprofundar aqui agora, porque inclusive nós colocamos isso dentro das empresas. O ponto é, se você conseguir medir, mensurar o nível de contentamento do seu cliente e criar estratégias para pedir a indicação, as pessoas querem indicar. É que às vezes as pessoas esquecem. Então eu tenho que ser mais ativo nessa ação de conseguir chegar até o meu cliente, por exemplo, e mensurar o quanto ele está contente. Se eu tenho uma métrica de o quão contente ele está, eu tenho abertura para olhar para ele e pedir indicações de clientes que ele conhece. Aí, cara, você abre uma nova boca de funil. Ou seja, você está indo atrás de novos clientes com um time que prospecta e no final você tem clientes que estão te promovendo. E se você me indica algo, qual é a chance de eu ir lá e fechar o negócio? É gigante, você já vem comprado. Exatamente. Porque primeiro, se eu te indiquei, é porque eu sei que você tem vamos lá, você é meu parceiro, eu estou indicando um serviço. Primeira coisa, eu sei que você está com um problema que aquele cara vai resolver. Então, primeiro, se você vai lá, a pessoa já sabe que você está com um problema e que ela é uma possível solução. Já está 90% fechado. Perfeito. Eu acho que, para a gente trazer de maneira bem prática aqui a importância do pós-venda, pensa que é o seguinte, a sua carteira de clientes é um balde furado. Tá?
e que não adianta você abrir a torneira no talo se você tiver um buraco desse tamanho embaixo do balde. Você vai trazer muito cliente, mas você não vai reter. Então o balde não enche nunca. O pós-venda é uma maneira de você reduzir, porque sempre vai ter. O churn, né, sempre vai existir. Você vai reduzir o tamanho do buraco, que é reduzir a quantidade de clientes que deixam de comprar de você. Porque o objetivo sempre é trazer o cliente, mas também fazer com que ele se mantenha na sua carteira comprando constantemente com você. Perfeito. Bom, episódio assertivo, eu diria. Johnny, então pra gente, primeira coisa, a gente falar a palavra do dia de hoje, você que tá aí, se você não segue a gente ainda aqui, se inscreve no canal, compartilha esse episódio com alguém que você conhece, vai lá no Instagram, @venda.humanizada, segue a gente. Se você está esperando no Spotify, não esquece de seguir a gente aí para você ser avisado, para você continuar acompanhando, e clica no sininho para você ser avisado dos próximos episódios. E, obviamente, se fez algum sentido para você esse episódio, dá 5 estrelas, dá o joinha no YouTube e compartilha com pessoas que você entende que podem se beneficiar com esse conteúdo. Perfeito. Johnny, então, qual que é a palavra pro dia de hoje? Eu vou manter a assertividade. Eu entendo que o pós-venda é quando você fecha o todo, sabe? Você é muito assertivo, você está conseguindo atender bem o perfil ideal de cliente, você está usando CRM, você correu com o cliente num processo. É o verdadeiro, é o laço do presente, que é para concretizar, é a cereja, o laço do presente, a cereja do bolo, do verdadeiro interesse genuíno no cliente. Então, a assertividade. Show. Eu vou para relacionamento. Porque, para mim, resultados constantes de vendas não são como uma micareta que você sai beijando em todo mundo. São aquelas pessoas que você se relaciona, mas que você mantém esse relacionamento ao longo do tempo. E para isso você precisa ter contatos e regando esse relacionamento para que ele cresça cada dia mais. Perfeito. Show. Bom, então, espero que você tenha gostado do episódio. Até a próxima.